Boa noite. Com um pequeno atraso, né? Agora nós vamos apresentar aqui a nossa palestra sobre a Lei de Licitações, Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações. E para falar sobre esse assunto, tem aqui ao meu lado o engenheiro civil José Eugênio Souza de Bueno Gize. José Eugênio de Bueno Gize. Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná, foi presidente do Sinduscom do Paraná de 2014 a 2016. Atualmente, além de suas atividades empresariais, exerce as funções de vice-presidente da CEBIC e conselheiro do Sinduscom Paraná. No seu currículo deliberativo e por indicação do CEBIC, do Conselho de Infraestrutura do do Coinfra. Coinfra. Do Coinfra CNI. Então, estamos aqui com o engenheiro civil José Eugênio Souza de Bueno Gize. Isso. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Ciro. Bom, quase boa noite, né? Engenheiros e engenheiras aqui presentes conosco. Fica muito difícil para mim, depois dessa palestra, ou dessas palestras que eu ouvi, falar de um assunto que é mais árido. Normalmente, quem fala desse assunto são os advogados. Eu tenho até engenheiro que é advogado aqui presente no ambiente, né? Mas eu vou dar uma visão mais de engenheiro sobre... Opa. Tá. Então, sobre a importância de uma lei de licitações. Como engenheiro, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que até normalmente eu tenho feito. Mas para uma plateia de engenheiros e engenheiras, e agradeço o convite por estar aqui presente nesse dia, poder falar um pouco sobre isso, e um engenheiro civil, a visão do engenheiro construtor de pontes, que já roda num sistema desde o DL 1200, depois passando pelo DL 2300, depois pela Lei 8666 e agora pela nova lei. Para quem não se lembra ou não sabe, DL era dentro do regime mais excepcional, né? Eram decreto-leis, né? Eram os decreto-leis que, à época, né, o Executivo tinha essa condição de fazer uma legislação que normalmente seria feita pelo nosso Congresso Nacional. Acho que evoluímos nisso, né? Mas, mesmo assim, a gente tem grandes problemas com a legislação que trata desse assunto. Bom, antes de começar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão da formação do PIB. Eu não sei se todos conhecem bem esse tema, mas o PIB ele é formado por uma parcela C mais I mais G e uma somatória daí de uma soma algébrica x menos m. Aonde o C é o consumo das famílias, I é o investimento, são os investimentos privados, cuja construção hoje em dia é inferior a 50%. Na faixa, acho que do 2018, que eu vi esse número, estava na faixa de 44%. Ela já chegou a ser, dos últimos anos, chegou até a 55% a construção. E num país, por exemplo, como o Canadá, ela é quase 70%. Fala um pouco disso para falar, e aqui teve a palestra do professor Dante, e eu quero ver se eu abordo aqui as 3 palestras que eu ouvi anterior, em alguma ligação com a questão da legislação, com essa legislação.
E o G é o gastos de governo, cuja parcela de investimento é cada vez menor. Nós estávamos falando aqui um pouquinho sobre políticas públicas, né? E a gente vê cada vez mais a dificuldade de você ter recursos públicos para implementar as políticas públicas adequadamente. E vou dar somente um exemplo para vocês. Nós temos uma malha rodoviária federal e que dessa malha, entre concessionadas e concessionáveis, nós não vamos ter mais do que 20% dessa malha, com os elementos que nós temos hoje, em função do tipo da rodovia, do volume de tráfego que ela tem. Então, ela não consegue ser viável para você repassar isso para a iniciativa privada. Não existe uma taxa de interesse que atrai o setor privado para isso. Agora, o que nós vamos fazer com os outros 80% de rodovias? Cada vez mais a gente vê essas rodovias que não são concessionadas com bastante dificuldade, faltando o básico para sua manutenção. Tá? Então, levanto esse assunto aqui também para a BENC, para vocês, engenheiros civis, né, como cidadãos, estarem bem focados nesse assunto e fazer a defesa apropriada de recursos para o setor público. Ninguém quer um Estado pesado ou maior, não. Nós queremos... são valores que são importantes e necessários e que hoje não são nada suficientes. Por outro lado, você vê emendas parlamentares, muitas vezes picotadas, para comprar maquinário, equipamento, né, ou emendas secretas, com valores bastante substanciais, bastante significativos, que poderiam, sim, estar dentro de um investimento, de um planejamento. E aqui eu entro na palestra do professor Gobi, sobre a necessidade de se ter um planejamento melhor, de você ter políticas de Estado e não políticas de governo. Bom, e o X menos M seria a balança comercial. Ele vai ser positivo se nós exportarmos mais do que importarmos e negativo se acontecer o contrário. Então, aqui, a gente vê, pessoal, o que faz o PIB crescer é a nossa participação. É a participação do engenheiro, de forma geral, em todas as suas modalidades, e do engenheiro civil de uma forma muito especial. Tá? Então, quando o professor Dante também comentava no assunto da importância do engenheiro e do engenheiro civil em particular, não tem fim que você consiga enxergar dessa nossa profissão ou de perda de importância dela. Tá? Caracterizado por isso. Se nós quisermos ter um crescimento do país que não seja os chamados voos de galinha, tem que sim fazer investimento nesse país. Eu vou passar alguns números para vocês, né? E aí a importância do investimento público. O investimento público é que viabiliza investimentos privados, que são a maior parte dos investimentos de um país. Qualquer país, e no Brasil não é diferente. Tá? Então, obras de infraestrutura, né? Eu citei aqui energia, transportes, mobilidade, saneamento, comunicação, né? Cada vez mais importante isso também, programas de habitação, escolas, hospitais, creches, entre outras. Você precisa ter o investimento de governo, o investimento de base, o investimento de infraestrutura para poder viabilizar outros investimentos que são os investimentos privados. Se você vai implantar uma fábrica, uma planta, você precisa ter energia nela, você precisa ter condições de comunicação, você precisa ter um programa de habitação das pessoas poderem morar lá, precisam de escola, precisam de hospitais, precisam de saneamento, precisam de água, né? Então, para ver a importância disso. Agora, vejam o primeiro dado que eu apresento aqui. A taxa de investimento público mais o privado no ano de 2020 foi de 16,4%, presidente Ricardo. Nós já tivemos, contando na década de 70, acima de 20%. E a minha geração, que deu como perdida a década de 80, 90,
80, 90? Já faz tanto tempo que a gente acaba até se perdendo um pouco. Mas nós consideramos a década de 80, 90 perdida. Tá? O crescimento foi de quase... A taxa de investimento foi de quase 21%. Vejam a diferença do que a gente tem hoje. E eu estou colocando aqui 2020, a gente pode alegar que é a questão da pandemia, mas se você olhar os anos imediatamente anteriores, é mais ou menos isso aí também. Tá? Sendo que desse investimento, 16,4%, somente 1,55% em infraestrutura. Tá? Nós precisaríamos ter uma taxa de investimento ideal para nós na ordem aí de 4% em infraestrutura. Tá? Porque a gente precisaria um pouco menos de 3% para manter a infraestrutura do jeito que ela é, mantê-la em boas condições. Tá? Para que nós pudéssemos alavancar o investimento privado para dar um crescimento de PIB adequado para um país como o nosso, e nas nossas condições, nós precisaríamos estar com essa taxa de investimento público na ordem de 4% e a taxa de investimento total ia alavancar acima de 20%. Três fatores que sempre derrubam as expectativas de crescimento sustentável no Brasil. Vou repetir isso. Carência de investimentos em infraestrutura, falta de infraestrutura que não permite viabilizar mais investimentos privados e falta de eficácia nas contratações, planejamentos incompletos, projetos com deficiência, obras intermináveis, paralisadas, abandonadas e judicialização. Quando eu me formei engenheiro, já vão quase 45 anos, havia uma grande empresa brasileira que todos nós comentávamos à época que aquela empresa tinha muito mais advogados do que engenheiros. Para nós era uma aberração isso. Tá? Cada vez mais, essa empresa ganhou muito dinheiro com isso. Tá? Não sei se foi a melhor forma de ganhar dinheiro, mas ganhou muito dinheiro com isso. Agora, hoje em dia, é difícil a empresa que não precisa de um apoio jurídico bastante significativo. Tá? Ela está sempre precisando desse apoio jurídico, né, em função de muitas questões dessa relação através da legislação de licitações. Tá? Bom, eu, por conta dessa minha atuação na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, pelo Sinduscom Paraná também, e pela participação na CNI, no seu Conselho de Infraestrutura, o COINFRA, eu tive uma atuação, fui convocado, né, a participar, o nosso trabalho todo é voluntário, a participar bastante durante o processo da legislação, dessa legislação que foi enviada para o Congresso Nacional, primeiro para o Senado, depois foi para a Câmara e depois voltou para o Senado para depois ir à sanção. Então, a expectativa que nós tínhamos, e acho que a maior parte dos atores em relação à lei de licitações, seria uma com maior eficácia nas contratações, menos burocrática e que valorizasse mais o resultado final e menos o processo. Eu assisti de um servidor público em Brasília, questão de mais de 10 anos atrás, ele disse o seguinte: hoje existe um comprometimento com o processo e não com o resultado. Está correto isso? Quem vai fazer compras, né? O Estado é o nosso dinheiro que está comprando, né? Ela deveria ser esse um ponto base, né? Ponto foco para fazer isso. E não é o que acontece com essas nossas legislações. Então, daí, voltando a essa lei atual, né? E a Lei 866/93, elas foram muito elaboradas com foco no combate à corrupção. Tem que combater a corrupção? É claro que sim. Desvios têm que ser punidos, não pode dar colher de chá nenhuma, não. Tem que se atacar de frente esse problema. Mas não com base em burocracia, pessoal. Burocracia, se você faz o papel tudo direitinho, tudo certo, né, não é isso que garante a questão de que não vai haver corrupção. Corrupção sempre vai haver.
Tá? O que a gente não pode é deixar em níveis como a gente já teve muito grande no passado, eu acredito que hoje num nível um pouco menor. Mas não sabemos como é que a coisa vai evoluir daqui para frente, né? Então, nós somos, né, eu acredito que todos vocês também, de combater isso com transparência, pessoal. Né? Fala-se muito em transparência, mas quando você vai ver na prática, né, o nível de transparência de várias das nossas entidades governamentais, não é bem assim, não funciona bem assim. E tecnologia. Né? A hora que eu falo em tecnologia, trazer mais o BIM para as obras. Eu não sei se foi você quem fez um comentário sobre o BIM, mas alguém, a Vitória, eu acho que era o nome, fez um comentário sobre a questão do BIM, como é que nós vamos colocar isso, como é que eu posso aprender, como é que vai ter na minha escola. Né? Então, o BIM é uma baita de uma ferramenta que vai ajudar muito nisso. Né? Além disso, nós temos uma tecnologia chegando aí muito... eu acredito que vai ser bem rápido isso, a evolução, que é a tecnologia 5G. Né? Vocês já imaginaram as possibilidades que se vai ter com a tecnologia 5G para você poder aumentar os controles, as percepções de como é que as coisas estão acontecendo? Bom, a primeira foi feita, a 8666, logo após o governo Collor. Tá? Quem for um pouquinho mais antigo aqui se lembra, né, que havia assim muita história sobre as corrupções acontecidas naquele governo, né, e logo depois veio a 8666. Então veio com bastante burocracia, alguns avanços sim em relação ao Decreto-Lei 2300, mas também engessando mais a legislação, né, como se isso fora combater a corrupção. E essa agora, a 1433, logo após ou durante a Lava Jato. Depois eu tenho até uma historinha para contar sobre isso. Né? Então, nós vamos comentar aqui um pouco sobre essa nova lei, seus avanços, a continuidade e retrocesso em relação à Lei Federal 8666. Tá? Mostrando como é que eu vou dividir aqui. Bom, a discussão no Senado Federal, antes e depois da Operação Lava Jato. Eu já estava trabalhando, atuando nisso, representando a CEBIC, não representando a CNI, mas já participando das reuniões do Conselho de Infraestrutura, e já sentindo o clima, como é que as coisas estavam dentro do Congresso Nacional. Tá? Antes da Operação Lava Jato foi uma coisa. Tá? A gente sentia que já estava tudo muito bem pronto para ser aprovado, num sentido assim que ia criar uma reserva de mercado maior ainda para as megas empreiteiras nacionais. Tá? Era uma leitura muito fácil de ser feita. Eu, na defesa dos interesses da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e do Sinduscom Paraná, representando lá na CEBIC, que, na realidade, defende não as megas empresas, porque essas não precisam de representação, né? Elas falam diretamente com qualquer autoridade nacional que eles queiram. Tá? Mas outras empresas que são menores, médias e pequenas, elas não têm essa condição. Então, o nosso foco de defesa realmente é para essas empresas. Né? Então, para ver algumas batalhas ali bastante difíceis dentro da própria CNI, na discussão daquele projeto que estava à época no Senado. Para ter uma ideia, a ideia, na época, como estava lá, era que toda obra tivesse seguro de 100%. Tá? Imagine qual é a condição de uma empresa de fazer um seguro de 100% de todo o valor do contrato. Né? Não, mas nos Estados Unidos faz. Nos Estados Unidos é assim, é normal lá. Mas nós temos as mesmas condições que os Estados Unidos? Será que os Estados Unidos atrasa tanto o pagamento de obras públicas? Os Estados Unidos têm a qualidade dos projetos, que infelizmente nós enfrentamos aqui, muito por culpa da legislação, que transformou aquilo numa commodity, num produto de pregão. Depois que teve a Lava Jato, a discussão melhorou muito lá, mas não tanto assim. Mas saiu de lá e veio para a Câmara dos Deputados, e ali a conversa foi muito melhor.
tá? Houve a oportunidade de se discutir a lei com a comissão, foi formada uma comissão especial, né, de se discutir com todos os deputados, membros daquela comissão, independente de partido político, né? E sim, a gente conseguiu um número razoável de avanço. Não da forma como queríamos, porque o Congresso, a Câmara, é uma caixa de ressonância do país. Você lida ali com interesses múltiplos, dentro do mesmo projeto de lei. O nosso presidente do IEP, o Nelson Gomes, sabe disso, né? O presidente Ricardo também da mesma forma. Então, ali nós lidávamos com quem? Com as seguradoras, que tinham interesse no projeto, com o Ministério Público, que também queria fazer as suas defesas, com o Tribunal de Contas da União, né, que também tinha sua visão sobre o assunto, com o próprio Poder Executivo, que tinha lá suas bandeiras e não abria mão, e o Poder Executivo sempre tem uma força grande lá dentro do Congresso. Tá? Nem sempre leva tudo, mas ele tem uma grande força lá dentro. Então, nós tínhamos que não só argumentar com os parlamentares, como também ir ao Executivo, ter reunião com a Casa Civil do Governo, com o Ministério do Planejamento, a época existia, né, para colocar as nossas questões, né? E participamos de várias audiências públicas sobre esse assunto, né? Então, realmente é importante, esse negócio de democracia não é uma coisa assim, não é fácil, mas vale a pena ter. Tá? Vale a pena ter, porque você tem a oportunidade, daí, como eu falei, né, são vários atores, né, que no final vai sair uma resultante, né? Bom, houve avanço, retornou ao Senado, tá? E no Senado, dessa vez, houve uma melhoria em alguns pontos que nós não tínhamos conseguido na Câmara. Já nesse segundo tempo, né, caiu com um bom relator lá no Senado, que ontem foi eleito, acho que para o Tribunal de Contas da União, e que tem uma visão muito boa de legislação, de experiência também, foi governador de Estado, foi vice-governador, foi secretário, né? Então, saiu um pouco melhor, tá? Mas não da forma como queríamos, né? Daí foi feita a sanção com vetos, tá? Foi para o presidente da República, para a sanção, e lá ele vetou. E depois a derrubada de vetos, que a gente daí teve uma perda grande aí em não terem sido derrubados alguns vetos que foram feitos pelo Planalto. Bom, eu dividi aqui entre pontos positivos, e agora vamos entrar no cerne da questão, e pontos que eu considero negativos em relação ao que nós tínhamos e ao que nós pretendíamos. Tá? A primeira coisa que nós buscávamos era uma simetria dentro da lei, porque hoje ela é totalmente assimétrica, né? Qualquer um que olhe, você vai ver que ela é leonina, né, em relação ao contratado, né? O governo tudo pode muita coisa, né? E o contratado pode muito menos. Os seus deveres são grandes, mas os direitos não são tanto assim. Não foi conseguido isso, mas tivemos alguns avanços. Bom, aqui, essa situação que eu estou colocando como primeiro ponto positivo, ele vem do benefício da Lei Complementar 123, que é a lei da pequena e microempresa, que ele causou uma deturpação da utilização da lei. Tá? Nós tivemos, eu não sei se todos os senhores sabem, esse benefício do 10%, né, que seria o empate fito. A empresa, se ela for pequena empresa e a primeira colocada não for uma pequena grande empresa, ela tem o direito de igualar aquela proposta, se ela for até o limite de 10%. Tá? Primeiro, eu acho isso uma aberração, você mexer no seu preço em 10%. Né? Não tem essas margens todas para você chegar no preço do outro, né? E ser contratado por isso. Mas ela limitou, então, essa utilização desse benefício para até o limite do seu enquadramento, que hoje é 4 milhões e pouco. Né? Então, ficou algo mais razoável, porque nós estamos vendo empresas pegando carteira aí de mais de 100 milhões de reais, era uma distorção mesmo, várias empresas sendo criadas em nome de laranja para poder se valer disso.
Um outro avanço, e aqui eu vou entrar um pouco na fala do presidente da Mútua, do Francisco, né, que é a defesa dos agentes públicos. Lembra-se que ele falou na questão que ele estava mexendo, né, cuidando de recursos públicos dentro da Mútua. Pelo menos uma parcela dela é isso que vem da ART. Então, todas aquelas pessoas, né, que são ordenadores de despesa, elas têm uma preocupação muito grande que vem, não existia tanto isso no passado, mas cada vez tem mais, sobre o seu CPF. Porque levam multas, muitos têm patrimônios bloqueados, né, por uma porção de situações, né, que não seria assim dolo. Fez dolo, tem que pagar mesmo, né? Tem que, né, ser punido, tem que pagar essa sua pena, porque é dolo, né? Fez com a intenção de fazer o mal feito e tal. Mas tem muitas que é dentro do interesse do gestor público, do administrador, de fazer as coisas acontecer. Né? Aquele mais ansioso, talvez mais comprometido com o resultado e com o retorno que ele deve dar para a sociedade. E não há uma defesa do agente público, nesses casos, em 90% dos casos. Né? Então, agora não, a lei, ela já diz isso, que se não houver dolo, né, mesmo que o funcionário já tenha saído, ou tenha sido um cargo em comissão, e já tenha saído do seu cargo, ela pode sim ser defendida, se ele quiser, por agentes públicos, por representação, por advocacia pública. Está no seu artigo 10º. Um outro assunto que também nós entendemos, aí voltando a falar na questão de não ser uma mega empresa, né? Consórcios antes era uma possibilidade de você utilizar dentro das concorrências, dentro dos editais de concorrência, né? Se tivesse citado lá que podia, você fazia. Se não tivesse, você não poderia. Agora não, é preferencial isso. Né? Então, se você não permitir a possibilidade de consórcio, você tem que justificar isso. Por qual razão você não está fazendo o consórcio? Né? Não está permitindo a utilização de consórcio. Isso alavanca muito a capacidade, né, de mais de uma empresa de poderem participar de obras em volume maior. Utilização preferencial do BIM, está lá no seu artigo 19. Tá? Como eu falei antes, eu acho que sim, é uma ferramenta sem volta, né? Nós vamos ter que ir aderindo ao longo do tempo dos governos, mas não só dos governos para fornecimento do seu projeto, e sim das próprias empresas. Né? Nós já estamos aí, eu acho que há quase 5 anos trabalhando com o BIM, né? E você vê realmente resultados na aplicação do BIM, melhorando a sua produtividade, você tendo um melhor controle de gestão sobre os teus projetos. Evitando desperdício, retrabalho, é uma ferramenta fantástica mesmo, e nós também brigamos por isso aqui, que ele fizesse parte. Matriz de risco. A matriz de risco, voltando uma parte na questão do seguro, né? E para você também resolver melhor os conflitos que existem, né? Uma alocação de risco bem distribuída entre o contratado e o contratante dá muito menos disputas judiciais, né, se for cumprido aquilo. Né? E uma prática disso é o seguinte: tudo que pode ser alocado ao privado, tudo que tenha seguro e por isso possa ser alocado ao privado, é uma boa coisa. Então, acho que isso também foi um avanço, porque ele já abre a possibilidade, já é obrigatória para algumas contratações, mas é facultativa para as demais. Eu espero que isso venha numa maior intensidade a partir que ela entre em vigor. Na realidade, a lei já está em vigor, ela já pode entrar em vigor dependendo do órgão, tá? Mas será obrigatório após 2 anos da sua sanção, que, se não me engano, aconteceu em abril desse ano. Então, em abril de 23, ela já vai ser obrigatória. Reajustamentos. Motivo de muita polêmica, de muita briga, de muita judicialização.
Agora é obrigatório que conste isso nos editais. Tá? E mesmo que a obra tenha menos de 1 ano de execução. O que acontece? Uma obra, às vezes, ela é contratada, é licitada, né, é contratada, mas a ordem de serviço dela se atrasa para ser fornecida, não é verdade? Então, com isso, a empresa já fica desequilibrada no seu contrato. Então, nada melhor do que isso, você já tem uma previsão de reajuste lá dentro. Bom, aqui o pregão. Como eu falei um pouco antes, até projetos de engenharia estavam sendo utilizados, estão ainda sendo em algumas situações, né, sendo contratados por pregões. Né? E daí, no seu artigo 29, está bem claro lá, não aplicável a obras e serviços de engenharia. Pus umas interrogações, porque depois nós vamos tocar nesse assunto um pouquinho mais à frente. Contratação de projetos. Um grande avanço aqui. Nós vimos a palestra do professor Gobi, né, a importância da qualidade do projeto. A importância da qualidade do projeto e o mal que ela causa ao país quando você não tem projetos bem elaborados. Nós temos... Não seria, por exemplo, eu sou da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, não seria o nosso foco a questão de projetos, né? É um foco maior das associações consultivas, das empresas consultivas, das empresas de projetos e tal. Mas nós entendemos a importância. Sem bons projetos, ninguém ganha. Ninguém ganha nesse país. Né? E é causa de... acho que eu não coloquei aqui, mas coloquei um pouco mais lá na frente, vários tipos de problemas. Tá? E vou dizer uma coisa para vocês, eu sou empreiteiro, tá? E posso afirmar com muita tranquilidade aqui, aditivos, termos aditivos, para empresas normais, que é a grande maioria, são a grande maioria das empresas no país, não vale a pena. Porque você vai ficar mais tempo ali, você vai ter novos serviços a serem executados ou prorrogações de prazo, porque você não tem um projeto bem feito, que você não vai conseguir se ressarcir disso. Tá? Para nós interessa o projeto bem feito. Projeto bem feito é aquele que você vai entrar sabendo quando você entra e quando você sai do projeto. Tá? Então, esse é o que nós buscamos. Então, aqui nós brigamos e brigamos muito. Né? Assim como o Confia também estava na mesma briga, os CREAS, né, para conseguirmos isso. E realmente ficou que a obrigatoriedade para a contratação por técnica ou técnica e preço para contratos com um orçamento superior a 300 mil. Mas, na realidade, o outro também não vai poder ser por pregão, tá? Porque está vedado inicialmente ali a questão do pregão para esse tipo de serviço. Né? Então, com isso, nós acreditamos, sim, que vamos ter uma qualidade do projetos melhores. Tá? Imagine, né, os exemplos aqui que o professor Gobi deu, né, a respeito de erros de projeto. Né? Fazer um estudo desse aqui, ou não fazê-lo, né? E aí você tem muitas situações disso, que a empresa que vai elaborar o projeto nem é do local, e nem foi lá no local para fazer uma visita de inspeção no local da obra. Isso é um absurdo, é um crime. Tá? Então, com isso, a gente entende que sim, vai ter que se desenvolver. Não vai ser fácil, vamos ter uma fase de transição para alcançarmos isso, mas é fundamental para que a gente melhore a questão da qualidade de projetos no país. Projeto executivo obrigatório para execução de obras e serviços. Para quem acha isso chocante, como é que pode não ser, né? Mas é que nós fizemos muitas obras aí só com projeto básico, pessoal. Somente com projeto básico. E preços inexequíveis. Outra questão que não foi resolvida por completo, tá? Mas que melhorou bastante em relação ao que nós tínhamos antes. Né? Então, aquela empresa que der um desconto maior do que 25% em relação ao orçamento, ela está considerada inexequível o seu preço, então estaria fora. E mais, uma garantia adicional, além de quem for dar um desconto acima de 15%.
Então, ela vai ter que somar o seu seguro ali, mais 1% para cada ponto de desconto que ela der, até chegar nos 25%. Então, ela teria que dar mais 10% de seguro para a administração. Tá? A gente espera que, com isso, a gente vá conseguir acabar com essas loucuras e aventuras que a gente vê aí Brasil afora. Não é privilégio de nenhuma região do país, isso acontece de forma generalizada. Qualificação técnica operacional. Tá? Houve aqui também um novo critério. Outro dia, a minha empresa estava participando de uma licitação que um item de uma complexidade maior ou difícil, se você de uma empresa ter acervo, mas ela representava apenas 0,5% do orçamento global. Tá? Quem faz isso, muitas das vezes, ou é por ignorância, ou porque está querendo privilegiar alguma empresa que tem aquele tipo de acervo. Então, hoje, é exigido, está lá, e o DENIT já adota isso, um mínimo de 4% para considerar a parcela relevante e assim poder exigir, e o máximo de 50% dos quantitativos, né, que estão da margem para uma empresa poder ir crescendo ao longo do tempo. Isso aqui seria um grande avanço para combater os atrasos de pagamento, mas o Planalto vetou e não foi derrubado esse veto dentro do Congresso, que era o depósito prévio antes de cada etapa ou antes de cada medição já ter isso aí depositado. Licenciamento ambiental. Fora uma situação que quando não é de responsabilidade da administração, eu também não acho que seja adequado, mas sempre você vai ter que ter o edital já com a licença obtida, tá? Para que não cheguemos lá, vamos começar a obra, não pode porque falta licença daqui, falta licença dali, né? Isso causa vários tipos de problemas. Extinção do contrato por atraso de pagamento. Superior a 2 meses, hoje a empresa já pode falar, olha, não quero mais sair daqui, não vai ser penalizada por isso, né? Porque já está sendo penalizada demais pelo não pagamento do que ela tenha direito. Pontos negativos. Serviço comum de engenharia. Da forma como está definido lá no artigo 6º, e se você fizer algumas elucubrações, né, deixar a tua mente ser mais criativa, e como a gente tem gente criativa nesse mundo, pessoal, você dá para fazer muita coisa aqui de serviço de engenharia, Ricardo, né, que não seria isso que eles querem, né, pensando em falar em pintura, alguma coisa assim. Mesmo assim, eu acho também um pouco questionável se for um serviço de engenharia. Inversão de fases, tá? Isso é alguma coisa que já é praticado em alguns estados, né? E que agora vai ser a regra. Vai analisar-se o preço antes para depois ver a questão da habilitação. Com isso, dá margem a muitas coisas, de você não estar competindo entre iguais, né? De você ter empresas que estão lá, não tem um compromisso maior, porque ela não está habilitada a fazer aquilo, até causa de desconhecimento. Responsabilidade pelo licenciamento ambiental e desapropriação alocada para o contratado, então é situação aí de obras de grande vulto. E aí vejam, eles fazem uma definição no valor 200 milhões como obra de grande vulto. A gente sabe como é que a gente vive o processo aí no país, a gente viveu agora a questão dos reequilíbrios de contratos, essas altas absurdas do custo dos materiais, que 200 milhões, logo já vai ser uma obra meio normal, e nem dá para considerar de grande vulto uma obra de 200 milhões de reais. Tá? Possibilidade de exigência de contratação de mão de obra. Nada contra, eu acho que a construção civil, nossas empresas, prestam um belo serviço social, contratando principalmente gente de menor grau de instrução, e muita gente. Nós somos um dos grandes contratantes desse país de mão de obra. E, além disso, nós ativamos uma vasta cadeia da construção que gera mais contratações ainda. Agora, nós vivemos num mercado bastante competitivo, né? Então, você também forçar a fazer algum tipo de contratação, e aqui diz que o edital pode exigir isso,
Por exemplo, como a contratação de egressos penais. Eu acho que isso tem que ser feito, sim, num acordo. A gente já teve isso aqui no Paraná, né, uma iniciativa com a Secretaria de Justiça. Sei que lá no Ceará também tem iniciativas boas nesse sentido. Eu acho que tem que ser feito dessa forma, não de forma obrigatória. Um dos pontos aqui fala também das mulheres vítimas de violência. Poxa, quem que é a favor disso? Todos nós somos contra, todos nós queremos dar apoio. Mas será que é essa a forma? Pregão para a contratação de serviço comum de engenharia. Ela permite, então, dentro daquela definição que eu falei de serviço comum de engenharia, que pode ser bastante amplo, fazer a contratação por pregão. E licitação de obras e serviços de engenharia, com modo de disputa, com lances abertos, sempre que o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto. É a maior parte das contratações no país, pessoal. Tá? Então, ou seja, isso é o que é diferente de pregão disso? É um pregão. E já está lá dito num artigo anterior, aqui há um conflito, não sei como é que vai ser explorado isso, né, entre um artigo e outro dentro da mesma legislação. Porque para sair-se, então, desse modo de disputa, teria que ser técnica ou técnica e preço. O que vai ser difícil também você fazer com que todas as licitações no país sejam técnica e preço. Outro absurdo que eu considero, já falei um pouquinho antes, a não obrigatoriedade de visita ao local da obra. Então, hoje você tem, com a capacidade de participação em fazer tudo isso de maneira digital, de participar de licitações a milhares de distância da tua sede, né? E você substitui isso por uma declaração. Para mim, isso é muita irresponsabilidade. Fazia-se isso, vetou-se isso por questões do Ministério Público, do TCU, da própria Polícia Federal, por conta do medo que havia das empresas se reunirem nesse momento de visita à obra para fazer um acerto entre elas e poder distribuir essas obras lá no local. Tá? Não tem maneira mais inteligente de combater isso, pessoal? Precisam tentar estar todas as empresas juntas lá para fazer essa visita? Parece que falta um pouco de inteligência aqui. Garantia contratual. Também foi aumentado o valor dos seguros, né? Nós tínhamos até 5, hoje nós temos até 5, até 10 e até 30 nessas obras de 200 milhões. Para quem já foi, que necessite de seguro, tá? E falo aí pelas empresas menores também, não é um processo simples, tá? Porque para você ter esse seguro, você vai ter que apresentar suas garantias dentro da seguradora, você muitas vezes vai ter que ser o fiador, né? São vários, e isso aí, como é que se diz? Ele elimina muito do número de empresas que podem participar. Tá? Então, é um fator limitante aí à concorrência. Bom, como na mesma coisa que aconteceu na 8666, nós vamos ter um longo prazo para a pacificação dos entendimentos aqui em relação a essa lei. Tá? Assim como eu fiz essa apresentação aqui, viesse uma outra pessoa, ela faria de uma outra forma. Né? Faria de um outro jeito, interpretaria talvez algumas coisas que eu estou dizendo aqui como positiva, ela diria que não, isso não é positivo, isso é negativo, e vice-versa. Tá? E os advogados sabem fazer isso muito bem. Tá? Muitas vezes com a nossa ajuda, com a nossa colaboração. Tá? Então vai demorar para sedimentar muita coisa aí que não está muito bem explícito dentro da lei, não está muito objetivo dentro da lei. E a própria lei já remete, dentro de vários artigos, acho que mais de 20 artigos, já remete para uma regulamentação, que já está acontecendo, ou pelo menos as audiências públicas, a partir do Ministério da Economia e da Controladoria Geral da União. Tá? Mas nós até tínhamos começado um entendimento, uma conversa para a gente participar mais disso, né?
via CNI, mas, misteriosamente, a questão dos 2 meses, eles interromperam essas conversas conosco. Né? Porque a gente quer, nós somos participantes disso, nós temos o nosso entendimento, queremos ser ouvidos. Não que a gente vá conseguir que o nosso entendimento seja aquele que prevaleça, mas a gente tem uma argumentação muito boa para isso. E outros não previstos em lei, como, por exemplo, as alterações contratuais, e aqui eu destaco uma, que é o reequilíbrio dos contratos. Né? Quem trabalha no meio sabe o que foi trabalhar no ano passado e nesse ano, com aumento de aço, de cimento, de produto asfáltico, de diesel, né? Todos os insumos importantes, em maior ou menor relevância, dentro dos seus contratos. Então, falta ter, e daí você vê vários órgãos, né, fazendo cada um, regulamentando da sua maneira e fazendo com seus critérios. Né? A lei deveria objetivar melhor isso, passar melhor esses critérios. E aqui, talvez, o pior das coisas, e aqui eu vou voltar um pouco a falar do nosso presidente da Mútua, que ele falou da preocupação dele quanto à questão de como lidar com as contas, com recursos, com receitas vindas de receitas públicas. Foi introduzido dentro da lei, né, o Código Penal, tá, dos crimes e licitações em contratos administrativos, artigo 178. E aqui eu peguei só uma amostra, tá? Em relação ao artigo 337 do Código Penal. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Eu fui olhar daí, né, qual eram as contratações em forma da lei. A primeira que eu senti ali é a questão de contratações emergenciais. Tá? Então, em muitas situações, você pode ser mal interpretado, né? Pode, né, a pessoa que está ali analisando achar que não, esse não era caso de contratação emergencial. Né? Mas daí você já vai ali, reclusão de 4 a 8 anos. Nós temos um grande problema hoje com os agentes públicos de terem muita dificuldade em assinar. Isso não é um problema aqui do Paraná, não é um problema do Sul, do Sudeste, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. É um problema brasileiro. Nossa preocupação é mais apagão das canetas. Bom, terminando aqui então, pessoal, inovações da lei. Os diálogos competitivos é algo interessante, tá? Uma nova modalidade de licitação, que inclusive servirá também para a contratação de obras. Aqui é quando o poder público não tem uma certeza do que ele realmente quer e quais as tecnologias que ele pode abranger, que ele pode não ter dentro da sua. Então, chama-se as empresas que vão um diálogo desde o início, tudo isso publicamente, com transparência, e no final vão participar dessa concorrência. E o outro é o procedimento de manifestação de interesse. Não cita especificamente obras de serviço de engenharia, isso foi importado da legislação de PPPs, mas permite que algum interessado chegue num órgão público e fale, olha, eu tenho uma solução para essa questão aqui que você não está licitando. Então, esse estudo que ele apresenta é colocado em licitação, outros podem apresentar também, e dali essa empresa ser remunerada pela empresa depois que ganhar a licitação desse objeto, sem obrigatoriedade da administração a contratar. Bom, muito obrigado. Desculpa aí o tempo que eu corri, mas foi o máximo que eu consegui aqui. Tá? Obrigado, pessoal. Parabéns. Bem, então, depois da palestra do Dr. José Eugênio, o tempo fica livre para algumas perguntas ou questionamento para o Dr. José Eugênio. Por favor. Boa noite. Meu nome é Luciano, sou engenheiro civil de Recife, Pernambuco. Parabéns pela apresentação, em primeiro lugar.
E eu acho que até para aqueles que não estão, assim, muito acostumados a ver a questão de licitação pública, ficou muito claro, principalmente como foi exposto, mas eu gostaria de uma opinião particular sua sobre a minha pergunta. Se existir, porque desde o começo que foi lançada a 8.666, várias reportagens, jornais, foi dito que essa lei era uma das melhores do mundo, né? A lei brasileira de licitação tornou-se a fazer parte de uma das melhores do mundo. Então, na sua opinião, se existe, entre esse pesado e negativo e positivo, existe algo forte que justificasse fazer outra lei de licitação? Bom, eu conheço até o nosso presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção na época, o deputado Luiz Roberto Ponte. Ele teve uma atuação bastante firme na época da legislação da 8666. Tá? Como eu disse, houve sim uma evolução em relação à questão de... Era mais aberto, era mais possível fazer negociados em cima da lei. Tá? Então, se cuidou bastante disso, se cuidou bastante, por exemplo, de dar uma garantia melhor de que os pagamentos seriam efetuados, tá? Melhorou em relação à legislação anterior, mas que na prática não deu certo. Né? Se você olhar, embora, por exemplo, os grandes problemas de licitação que se teve na época da Lava Jato, muitas delas não foram, a maior parte não foi pela 8666, sabe? Foi mais pelo regime de contratação especial que a Petrobras tinha, ou pelos RDCs, regime diferencial de contratações, né, que está aqui agora também como contratações integradas e semi-integradas, né, que é um avanço, é um fato positivo que ela exista, só tem que não deixar que aconteçam os desvios de aplicação dela. Agora, a Lei 8666, que tem todos esses méritos, ela também envelheceu, tá? Porque aconteceram outros fatos, né, que foram evoluindo, né, que poderia, né, até talvez, eu não sei se não fosse o melhor caminho, pegar a 866 e fazer uma reformulação dela. Tá? Talvez fosse o caminho melhor que nós tivéssemos. Tá? Mas não foi possível isso, a gente até tentou esse caminho também. Tá? Quando digo a gente, eu digo representando o setor empresarial. Tá? Mas não foi aceito. Não, tem que ser uma nova lei, tem que mudar tudo e tal. Né? Agora, lei melhor do mundo, né? A gente tem esse ufanismo nosso, né, de falar um pouco sobre isso. Mas você tem no mundo, e eu já assisti palestras de diretores do Banco Mundial, por exemplo, que poderia valorizar muito mais essa questão do resultado, né, do que o processo em si. Existe isso, tem uma frase, o value for money, né, de você comprar o melhor valor, você conseguir o melhor resultado, né, dentro de um sistema de contratação. Porque aqui se enxerga muito a questão do menor preço. Né? Você quer ter o menor preço ali para não ter problema com o Tribunal de Contas. Tá? Mas esquece de analisar o integral da coisa. Né? Qual é o produto que está sendo entregue, no prazo que ele está entregue, qual é o custo da sua manutenção. Tá? Então, existem outras formas, né, que nós acreditamos, que possa evoluir para um sistema de legislação ainda melhor. Mas, por enquanto, é o que temos. Mas não vamos parar por aí. Tá? Obrigado, Luciano. Boa tarde, César Mota, CREA do Rio Grande do Sul. Eu critico muito quando as pessoas palestram em vez de perguntar, mas eu vou ter que fazer um pouquinho porque eu tenho muito tempo de 8666. A questão do menor preço, eu vou ter que tocar nesse assunto, não é o problema, porque ele não é o menor preço, ele é o menor preço dentre as opções possíveis que o mercado te oferece. Então, esse discurso, às vezes, ele é um pouco enganador, mas isso não é o que eu queria dizer. Eu gostaria de falar sobre o projeto básico e sobre a questão de uma evolução muito grande que nós, como engenheiros civis, temos que nos apropriar. Nós, como
empresários, como profissionais da área de engenharia, temos que nos apropriar, que é a questão que a nova lei, e aqui que o doutor Luiz Roberto não me ouça, estive conversando com ele na sexta-feira passada, que ele foi homenageado como engenheiro do ano pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, ele está muito chateado porque mexeram na lei dele. A Lei 8666, ela é muito complexa, ela é muito pesada porque ela foi feita para estancar uma sangria que se achava que se tinha naquela época, de corrupção, que você viu que, como dizia o senador Pedro Simão de lá também, hoje seria motivo de pequenas causas, perto do que aconteceu com a Petrobras. Mas a lei ela é muito complexa. Eu muito falei sobre lei, dei cursos para vários públicos de universidade, até chão de obra, e todas as questões que eram feitas eram respondidas dentro da própria lei. É que nós não temos Nobel porque estudamos pouco no Brasil, porque nos dedicamos pouco a aprofundar as coisas e trazer as respostas que precisamos. A lei, ela é pesada, precisava de modificação, perfeitamente, concordamos. Quanto ao projeto básico, como disse o engenheiro Cabrini, tem uma orientação técnica 01 do IBRAOP, que foi feita aqui no Paraná por exigência do presidente do Tribunal de Contas do Paraná, à época, engenheiro Heinz, e com a anuência e apoio do CREA Paraná, na época o Cabrini, que deu um apoio fantástico. Projeto básico não é projeto simples. Projeto básico é um projeto completo para entender, orçar com todos os conhecimentos que tem e montar a estratégia de ataque à obra. O que acontece é que nós, profissionais, empresários e etc., que conhecemos esse assunto, ou deveríamos conhecer, entramos no nome básico que está equivocado. A leitura da lei não permite dizer que ele era básico, por ser simples. É básico porque ele serve de base. Desculpa, estou me aprofundando. A Lei 14.133, ela copia os conceitos. Temos hoje conceitos de projeto básico que são os mesmos. A lei, segundo um professor do Pernambuco, conselheiro substituto do Tribunal de Contas, ela é 45% 8666 e 55% evolução da 8666. Mas só para encerrar, porque a gente tem muitos mitos equivocados que viram populares e não são discutidos como deviam. Neste ambiente, é um ambiente propício para isso. Mas eu queria dizer que a grande evolução, talvez para mim, e que nós da engenharia deveríamos trazer, é a questão do planejamento de obras. Tem um nome lá que eu estou esquecido, num artigo lá que ele é sugerido, que a gente tem um plano de obras daqui para frente e siga aquilo. Ela é muito evolutiva no sentido de privilegiar o planejamento. E se a gente bater nos pontos que nos interessam politicamente, no sentido de fazer com que eles aconteçam, e nós, engenheiros, participarem de melhores projetos, entregamos muitos projetos ruins, que eu acho que é a grande base de tudo, uma boa fiscalização, uma boa engenharia, a lei, ela só vem para corroborar o que é a boa técnica. E eu só queria fazer isso, porque eu gostaria assim, de ouvir um pouco mais consistentemente o que se pensa da evolução enquanto engenheiros nessa lei. Isso que eu estou dizendo, projeto básico, planejamento, que até agora eu vi muito pouca empresa de engenharia impugnar edital por falta de projeto básico. Eu vi muito pouco engenheiro reclamar da sua prefeitura que estão podendo fazer um projeto em uma semana enquanto deveriam demorar meses. Por favor, isso. engenheiro. Bom, César, é o seguinte. Primeiro, o doutor Luiz Roberto Ponte é meu amigo. Tá? Conversamos bastante aí durante o processo da elaboração da nova lei. E por isso eu lhe falei da defesa que nós tínhamos, né, de pegar a 866 e, a partir dela, fazer as adequações para o nosso tempo atual. Mas vou te lembrar uma coisa, por exemplo. Nas questões em relação ao projeto básico da legislação anterior, não tinha, por exemplo, a obrigatoriedade de ter estudo geotécnico. Tá? Não tinha isso. E em nenhum momento, mesmo que tivesse, agora tem, você não pode chamar um projeto básico de projeto executivo. Ele é um bom projeto, pode ser um bom projeto, vai te dar todas as condições para você orçar, mas não vai te dar as condições totais e melhores para você executá-lo. Por isso, sim, está a obrigatoriedade, como já estava também na 866, a obrigatoriedade de você ter o projeto executivo.
Minha empresa tem como critério, César, estudar a obra e o seu projeto antes de entrar em licitações. Que caso eu discorde do projeto, nós discordemos do projeto, nosso comitê técnico, nós não participamos das licitações ou impugnamos o edital. Tá? E uma outra questão, em condições ideais, aquilo que você falou é o correto, da questão do menor preço. Tá? Se nós tivéssemos os projetos adequados, se nós tivéssemos uma convocação das empresas com totais qualidades e qualificações para fazer a obra. Mas essa não é a nossa realidade no Brasil. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, incrementar algo a mais para poder realmente ter concorrência entre iguais, que não acontece muitas vezes, dando margem para que aventureiros entrem e participem. Daí ele passa a ser, sim, somente o menor preço, e não o melhor preço. Se todos fôssemos iguais, tivéssemos as mesmas condições, os editais muito bem elaborados, com projetos bem elaborados, nós estaríamos falando, sim, numa licitação de melhor preço. Tá? Só para a gente alinhar um pouco aí as nossas ideias, às vezes a gente fala e não se expressa tão corretamente. Obrigado, tá, César? Vamos ser mais incisivo na pergunta, por favor? Com certeza. Engenheiro Edson, conselheiro do CREA São Paulo. O artigo 25, reequilíbrio financeiro comentado, ele pode ser retroativo a contratos assinados na Lei 8666 ou não? Então, veja, as contratações que já podem ser feitas por essa nova lei, tá? ela vai se valer do que está escrito lá. Tá? Mas também não sei se está muito diferente da legislação da 866. Tá? O que precisa, sim, é uma regulamentação disso. E nós, lá pela CEBIC, já inclusive encaminhamos uma proposta para a sua regulamentação. Agora, não está remetendo a regulamentação na nova lei, mas nós já levamos esse assunto para o Ministério da Economia, para a Controladoria Geral da União, para que seja regulamentada. Porque senão fica cada estado, cada entidade, na realidade, às vezes você tem no mesmo município, entidades diferentes, tratando de forma diferente a questão do reequilíbrio que todos nós sabemos aqui, que milita no meio, da sua importância. Tá? Espero ter respondido a tua questão. Boa tarde, sou Raíssa, de Rondônia. Estou como coordenadora de ética esse ano e estou também como diretora de compras da Assembleia Legislativa, cuidando, inclusive, da implantação da lei lá na nossa Casa de Leis. Eu senti um pouco falta da apresentação e queria ouvir sua opinião sobre as alterações que tivemos nas pesquisas de mercado, né, que atualmente, por essa lei, que vai entrar em vigor para nós na Assembleia ano que vem, preferencialmente agora cotados itens online, né, por contratos públicos, por preços atualizados no painel de preços, e não com empresas que atuam no ramo, que vendem materiais. E o que eu observo é que os preços estão, nesse formato atual, um tanto quanto achatados, e que podem, inclusive, no decorrer do processo interno, se tornarem inexequíveis no ato da licitação. A gente sabe que leva-se ali 3 meses internamente para a gente conseguir soltar uma licitação. Então, eu noto que os preços estão baixando muito por conta dessa exigência, né? Inclusive, se pediu agora justificativa quando a gente vai cotar no mercado local e o porquê que está cotando no mercado. Então, isso dificulta bastante. E eu também queria ouvir o porquê da inversão de fases que o senhor colocou ser um ponto negativo, porque até o então, ao meu ver, seria um ponto positivo, já que na hora da análise dos documentos de habilitação se perde muito tempo, né? Se demanda uma equipe muito grande e, ao meu ver, seria um ganho a inversão, porque se analisaria logo o valor, já que era menor preço, se analisaria logo o valor, e se analisaria a habilitação só daquelas que apresentaram os menores valores. Era isso, obrigada. Bom, Raíssa, você foi muito bondosa em dizer que você sentiu falta de tão pouca coisa assim. Acho que tem muito mais coisas aí que a gente deixou de falar, mas era só para dar um apanhado geral sobre isso. Eu também fiz parte de um comitê especial da BNT, da elaboração da norma de orçamento, sabe? E ali a discussão era frequente com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas da União, com a Polícia Federal, né, todos tratando sobre esse assunto. A gente também não concorda da forma como está lá.
Tá? Realmente isso aí traz bastante problemas. Mas tem muitos outros problemas que a gente vê de má utilização, por exemplo, do SINAP, por exemplo, ou do ciclo. Tá? Vamos falar no sistema SINAP. Tá? O sistema de SINAP, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, é usada como uma tabela. Tá? E não é uma tabela, ele é um sistema. Então, mesmo o preço que você tem lá em Porto Velho, não é o mesmo que você pode falar que seja para Ji-Paraná, tá? Ou para Vilhena, ou mais para o norte, em relação ao próprio estado de Rondônia. Tá? Então, tem muito também da questão da gente usar a ferramenta de uma forma correta. Tá? E daí sim você ter... E sempre é o seguinte, isso faz parte, o nosso presidente do CREA aqui já foi testemunha de conversas nossas com o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado. A gente tem que motivar o que a gente está fazendo. Tá? Se é o correto, se nós estamos fazendo o correto, nós temos que motivar aquilo e por que nós estamos fazendo aquilo. Dá mais trabalho. O engenheiro não gosta muito de escrever, né? De falar e de justificar. Né? Mas você está certo. Né? Poderia ter vindo de uma forma mais assertiva essa questão das consultas para você fazer a tua formação de preço. Tá? Bom, só um pouquinho. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Vamos às duas últimas perguntas, então, tá para bom. nós podermos encerrar. Oi. Só um pouquinho. Mais três, então. Pronto. Mais três perguntas, então. Com licença. Leandro Taborda, engenheiro Porto Alegre. Eu vi o senhor se referir ao RDC, certo? Qual, assim, o que eu não vi na legislação é a possibilidade de novas tecnologias. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer a possibilidade das empresas, ao se credenciar, né, aberto aos editais, para que as empresas proponham, por exemplo, eu vou fazer uma rodovia, certo? Se eu tiver uma técnica que me atenda 20 anos de vida útil, né, com ensaios e tudo mais, com um tempo de execução bem mais rápido, isso está previsto? Existe alguma possibilidade ou vai continuar nessa coisa estagnada? Porque, por exemplo, hoje de manhã nós vimos aqui a questão da tecnologia do concreto com fibra, certo? Se eu entrar, que nem ele demonstrou aqui, um custo menor, onde é que está previsto isso? Certo? Eu também, assim, aproveitar que tocou no SINAP e no ciclo, a questão do BDI, certo? Porque o BDI do Tribunal de Contas é um tratado, minha gente, certo? Eu já discuti com muitos assim, olha, aquilo lá, vamos resumir, né? Dá 26,32, 24,05, isso, né? Quem faz orçamento sabe que na hora do fechar... BDI diferenciado, então. Pois é, nem vamos entrar no... Tá bom? Era isso, obrigado. Então, Taborda, obrigado pela pergunta. É o seguinte, sobre os BDIs, né, eles são irreais. Todos nós sabemos disso. Quem faz orçamento sabe que aqueles BDIs são irreais. Né? E não houve ainda uma oportunidade de avançar mais nessa conversa. Talvez a gente vai ter que discutir mais com o Tribunal de Contas da União, principalmente que lá saem muitas dessas orientações, acordos, né, para a elaboração do BDI. Bom, quanto à questão de você poder inovar, o RDC veio para a Lei 14.133 como contratações integradas e semi-integradas. Na contratação integrada, da mesma forma que a RDCI, né, ela permite que você apresente o seu projeto. Eu entendo que aí sim tem um espaço para você apresentar suas inovações tecnológicas. Porque o teu preço, o teu orçamento, desde que a sua técnica seja aprovada, seja consistente para isso, e nós temos condições de apresentar isso, eu acho que esse é um caminho, sim, de você ter avanços dentro da tecnologia da engenharia. Tá? De você propor um outro tipo de pavimento, né, ou um outro tipo de estrutura. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Além disso, eu comentei aqui sobre uma das inovações, que é o diálogo competitivo. Tá? De você estar podendo participar de um processo, mas isso aí tem que ser uma iniciativa do órgão, né? De abrir essa discussão através do edital
para fazer uma proposta para que eles façam, na realidade, elaborem um termo de referência, né, com condições que se apropriem aí também, principalmente de novas tecnologias. Espero ter respondido. Vamos dar mais dois questionamentos, doutor José Eugênio. Engenheira civil, arquiteto, urbanista, advogado e cientista política. Parabéns. Falei tudo Estudou isso bastante, para fazer o encaixe da colocação. O sistema Carmen Eleonora, sou atualmente coordenadora nacional das comissões de éticas dos CREAS. O sistema Confeacrea tem um papel importantíssimo em todas as edições da lei de licitações. Eu já sou um pouco antiga no sistema, né? Então, eu queria passar para os mais novos que o Confea e os CREAS vêm trabalhando há muito tempo, e desde 93, quando foi editada a 866, que nós trabalhamos junto com o presidente Itamar Franco, para que nós colocássemos em prática a questão da qualificação profissional, que é a questão da capacidade técnico-operacional. Durante essa fase, nós começamos a trabalhar na implantação dessa legislação, e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, à época, o meu queridíssimo, saudoso amigo, Paulo Simão, junto com o Confea, nós começamos a fazer um trabalho de bastidores. A gerência, na época eu não era mais conselheira federal, eu já era gerente do Confea, e nós também éramos assessora parlamentar, que a minha especialização em ciências políticas é em assessoria parlamentar. E aí, nós começamos a fazer um trabalho importantíssimo, que a maioria das pessoas não sabem, na questão dessa capacidade, de como é que nós iríamos ter em todas as licitações a questão do engenheiro ter o acervo dele, porque naquela época, na edição da lei, o acervo era da empresa e era admitido pelo nosso sistema. Uma luta grande, vencemos a luta e começamos a trabalhar junto com a CEBIC. E nesses anos todos, direto nas comissões do Congresso Nacional, o Confea esteve à frente de todo esse movimento. Ultimamente, o nosso vice-presidente, que antes ele não era vice-presidente, era conselheiro federal, e quando chegou à vice-presidência já foi no início, já assim, no final da Lei 14.000, né? Trabalhou também no sentido de termos outras vantagens competitivas. Para nós, da engenharia dos conselhos, era necessário que nós trabalhássemos a questão da integridade. A gente veio com a fórmula nova da Europa, a gente trouxe da Europa, dos Estados Unidos, a questão da compliance, né? E trabalhamos para que isso estivesse dentro da lei. Realmente, isso foi bom, porque isso é um dos sistemas de desempate, é a questão da integridade. Eu queria que depois o nosso brilhante palestrante, que eu acho que a palestra foi assim, brilhante, para as pessoas que não vivem no dia a dia da lei, foi importantíssima, até a citação dos artigos foi muito bom. Então, com isso, nós ganhamos muito com a questão da integridade dentro da lei. E a nossa questão também, que nós nos juntamos à CEBIC, que foi a questão do seguro-garantia. Que o seguro-garantia, existia até uma resolução do Confea, juntamente com a mútua, que a mútua era quem faria o seguro-garantia, era quem teria toda a questão do seguro das nossas obras em construção, antes dela estar pronta, né? Era uma coisa assim que se conversava e que agora também tem a questão do seguro-garantia na lei. Então, é bom todos saberem o papel importante do sistema Confea-CREA na defesa, não só da sociedade, mas que a sociedade tenha bons serviços com bons profissionais. Bom, obrigado pelas suas colocações. Realmente, eu cruzei muitas vezes dentro do Congresso com o pessoal do Confea, do sistema. Tá?
Houve uma atuação bastante forte, e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção já vem desde do nosso presidente Paulo Simão, realmente de saudosa memória, foi alguém que se doou muito pelo setor, e que estaria muito feliz nesse mês aqui, se estivesse vivo, porque o Paulo Simão era atlético, era galo, né, muito fanático, né, e ele perdeu isso de 50 anos depois, o Atlético voltar a ganhar o título de campeão brasileiro, e ontem também da Copa do Brasil. Bom, eu acho que a melhor maneira, pessoal, da gente prestigiar a engenharia é a gente exigir o aumento da taxa de investimento no país. Tá? Aumentar os investimentos no país. Porque não se consegue fazer isso sem a nossa presença. Tá? Com engenheiros mais bem formados ou não tão bem formados, às vezes, como já aconteceu em décadas passadas, saíam da escola e já iam para o fogo, né, Cício? Já iam para o fogo e acabavam aprendendo no desenrolar das coisas. Nós já passamos por isso no país, pessoal. Nosso caso, né, doutor? É o nosso caso, é o nosso caso. Já passamos por isso aqui no país, né? Mas hoje, né, presidente Ladaga, muito obrigado aqui pela sua presença, agradeço o convite de poder estar aqui conversando com esses nobres colegas aqui. Então, essa é a melhor maneira, mas está lá a exigência dos acervos, a obrigatoriedade da exigência dos acervos, tanto do profissional quanto do técnico operacional. Tá? É obrigatório e, no que se refere não ao profissional, não às quantidades, mas da empresa, que sejam em valores aceitáveis, né? Tá? Está muito bem regulado nisso. E quanto à questão da integridade, né, está lá também que para as obras de grande vulto já é uma existência, já é uma exigência que a empresa esteja implantando, ou já tenha implantado o seu sistema de integridade dentro da sua empresa, né? Eu entendo, e a CEBIC também faz isso, assim como o sistema Confecrea, né, um trabalho muito forte para a questão de que as empresas adiram, não sei se é esse o verbo, eu flexionei aqui da maneira correta, né, ao sistema de integridade, né? Isso vai a favor da gente, vai a nosso favor, porque a grande maioria das nossas empresas procura fazer tudo muito certinho, né? Contrata de forma correta, tem os engenheiros, né, onde as especialidades necessárias dentro das suas obras, dentro dos seus canteiros, dentro do seu planejamento, e também quanto ao recolhimento de tributos e não entrar em bola divididas, né? Então, isso valoriza, porque a nossa imagem, infelizmente, não é boa, né? Embora agora tenho assistido aí vários tipos de escândalos que estão ao largo do nosso setor, graças a Deus, né? Estão vendo aí outros setores fazendo traquinagens. Mas nós que defendemos, sim, tudo dentro da legalidade, tudo dentro do correto, tudo dentro com o sentimento de cidadania e de cumprir uma missão social dentro do nosso país, e nós somos muito importantes para isso, nós somos muito relevantes, nós somos imprescindíveis para que isso aconteça. Todas essas orientações ou esses avanços, né, em questão de você se tornar mais cidadão, né? E agora nós temos aí uma outra figura, que é a figura do ESG, né, que vem se somar a isso, também ajuda muito, colabora muito nessa questão de nós termos uma imagem melhor, mas não simplesmente para ter uma imagem melhor, simplesmente para valorizar aquilo que nós já temos, que a maioria das nossas empresas já tem dentro do país. Tá? Muito obrigado pela tua pergunta. Podemos ser a última questão, último questionamento. Boa noite, meu nome é Adriano, do CREA de Cuiabá. 2 questionamentos. Um é, a comissão de licitação nem sempre tem capacidade de analisar quando a empresa entra para que a licitação não ocorra, por erro de projeto, por alguma coisa. Você entra com os seus questionamentos e eles te dizem uma resposta advocatícia, que a PGE fala que pode, e você acaba não tendo como fazer com que aquilo seja cancelado. E a outra questão é a inversão de preço e habilitação, né, como foi colocado, que o senhor não respondeu, mas assim, só
A partir do momento que uma empresa venha, participe e baixe o preço e não se habilite, a segunda colocada vai ter que fazer o preço dela, e a maioria das empresas que fazem isso, elas sabem que não tem condições de fazer a obra, que não vão ser habilitadas, e elas acabam estragando a licitação e o preço da obra que vai ser executada. Pelo menos eu já vi muito disso. Tá, Adriano, né? Eu realmente fiquei devendo a resposta para a Raíssa, né? E por que eu acho negativo isso, além desse ponto que ele falou ali, tá? Embora é o seguinte, eu acho que está corrigido na nova lei o fato de que agora não vai ter que a empresa aceitar com o preço do primeiro colocado, e sim com o preço dela, tá? Se eu não estou equivocado aqui, fazer uma consulta rápida, isso aí foi corrigido, tá? Agora, essa inversão de fases dá margem a muitas coisas, tá? Dá margem a muitas coisas, e se ele é um processo que abrevia, e abrevia mesmo, tá? Ele abrevia o processo da licitação. Mas daí é que eu falo que a gente tem que ter essa visão integral da coisa, tá? Nós temos que pensar na obra concluída e dando retorno para a sociedade que pagou por aquilo. E que ela deu esse retorno pelo tempo de vida o maior possível, além da vida útil pregonizada ou prevista, tá? E com o que acontece com esse tipo de inversões, e tem dado inversão de fase, tá? Primeiro, uma empresa que depois força a barra, o administrador público fica na dúvida se ela não habilitada, o que ele vai fazer, como é que ele vai responder se ele não contratar aquela empresa. Se ela dá lá um argumento razoável. Então, todo esse tempo que você pode ter ganho no processo licitatório, que são de dias, pode se transformar em anos depois, e numa grande dor de cabeça. Eu não sei, outro dia me falaram o número de obras paralisadas no país, é um número assustador. É um número assustador. Bom, espero que eu tenha respondido pelo menos parcialmente. Olhando assim, de pronto, parece sim, é muito eficaz. Nós ganhamos os dias na licitação, mas nós podemos estar jogando fora, né, toda a continuidade daqueles bons serviços que a gente espera que o nosso contratado, que a administração quer que o seu contratado faça. Tá? É isso, pessoal. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Vou agradecer aqui o engenheiro civil José Eugênio Souza de Bueno Guise pela belíssima palestra e pelas explicações e explanações que ele deu a todos. Muito obrigado, doutor. E volto. Pessoal, amanhã, 8h30, começa a palestra do professor Dante. Não percam, que é uma das grandes figuras na área educacional. Obrigado. Quero entregar aqui o certificado de participação, doutor. Muito obrigado a todos.